Esse vídeo vai ser muito mais um relato pessoal do que uma aula sobre nutrição. Ao longo da vida eu passei por muitas fases, muitas formas diferentes de encarar o meu corpo e o que eu tinha que fazer. Muita coisa que acontecia comigo eu não entendia, simplesmente às vezes por falta de informação me colocava em algumas situações de risco, especialmente nesse campo de buscar uma magreza, porque eu sempre tive sobrepeso, então pra mim o peso sempre foi uma questão. E a minha meta aqui nesse canal é que vocês se cuidem, que vocês emagreçam, que vocês aumentem a autoestima de vocês, mas eu também acho muito importante a gente falar sobre os percalços que podem acontecer e a gente estabelecer limites de até onde vai essa busca. Meu nome é Bruna Loureiro, eu sou nutricionista e aqui nesse canal a gente fala sobre emagrecimento, saúde da mulher e nutrição. Meninas, vamos lá, minha história começou muito cedo, porque como eu disse pra vocês, eu tenho problemas com sobrepeso desde criança. Eu era aquela criança que comia de tudo, só que eu comia de tudo. Tipo, tanto as coisas saudáveis, salada, carne, arroz, feijão, fruta, quanto besteira mesmo. E eu também odiava exercício físico, gente, eu odiava. Quando eu era criança, os meus pais compraram um triciclo pra mim e me levaram no parque. Mas eu tinha tanta preguiça que eles tiveram que amarrar uma corda no triciclo pra me puxar, porque eu não queria pedalar. Nesse nível, entendeu? E aí a minha vida foi tendo uma reviravolta. Quando eu era criança, eu tinha uma pediatra que sempre falava sobre o meu peso. Em todas as consultas, ela sempre frisava essa questão do peso. Hoje em dia, quando eu olho para aquelas consultas, eu acho que aquela pediatra talvez tinha uma postura muito dura, muito restritiva para lidar com criança. As coisas que ela falava para mim ficaram na minha cabeça e elas grudaram, assim, de um jeito tão intenso, que depois, quando eu já era adolescente, eu ainda meio que escutava a voz dela na minha cabeça, sabe? E quando eu cheguei ali nos 12, 13 anos de idade, eu fui me dando mais conta do meu corpo. Eu nunca fui uma criança excluída por ter sobrepeso, então eu conseguia perceber que todos reparavam que eu tinha sobrepeso. Às vezes algumas pessoas faziam alguns comentários maldosos sobre aquilo, mas aquilo era muito raro. Geralmente eu era incluída, assim, nas questões de encontros com amigas, festinhas de amigos. Eu nunca sofri uma exclusão por esse excesso de peso. Mas nos 12, 13 anos é aquela fase da escola que você começa a reparar um pouco em quem os meninos estão gostando, em quem as meninas estão gostando. E eu conseguia perceber que o fato de eu estar com sobrepeso era um fator para os meninos não gostarem de mim. E aí, alguns daqueles comentários maldosos que eu tinha escutado alguns anos antes começaram a ressoar na minha cabeça e eu começava a ficar com um pouco de raiva, por mais que tivessem sido poucos comentários. Então, desde essa idade, dos 12, 13 anos, eu já comecei a pesquisar uma série de coisas, comecei a fazer várias pesquisas na internet de quais eram os melhores alimentos para emagrecer. Eu acho que a primeira medida que eu tomei nessa época, na verdade, foi começar a caminhar no parque com meus pais. Então tudo começou com caminhar no parque, aí eu tirei doce, porque eu achava que doce ia me engordar. Aos poucos eu fui tirando outras coisas que eram mais calóricas da minha dieta. E realmente eu fui conseguindo perder peso aos poucos. Nessa época também foi a época que eu tive a minha primeira menstruação. E nesse início, eu ainda estava no início do meu processo de emagrecimento, eu ainda não lembro, assim, se quando eu menstruei pela primeira vez eu estava querendo emagrecer ou não, mas foi mais ou menos na mesma faixa etária. E quando começa a vir, vocês sabem que essa menstruação vem de uma forma mais irregular, então eu lembro que a minha vinha a cada 2 meses, mais ou menos. No começo ela não era, assim, super regulada. E aos poucos eu fui perdendo mais peso, até que a minha menstruação parou. Com 13 anos de idade, a minha menstruação simplesmente parou. Gente, eu não me lembro exatamente como é que foi, mas eu lembro que eu tava na casa dos 40 e eu tenho a mesma altura que eu tenho hoje, tá? Então naquela época eu pesava em torno de 43 a 47 quilos, alguma coisa assim. E também nessa época, não lembro exatamente com quantos anos, eu comecei a ter sintomas bem estranhos em relação à minha alimentação. Por exemplo, eu li na internet que melancia era uma das frutas menos calóricas, então eu convencia meus pais no domingo a passar na feira e comprar uma melancia gigante, porque aí eu conseguia me esfomear ao longo do dia todo, não comer quase nada, e quando chegava à noite em casa, eu acabava com aquela melancia. Eu comia melancia até minha barriga estufar, porque era o único alimento que eu considerava seguro de comer. Eu também começava cada vez mais a tirar a comida do prato. Então, se antes eram 3 colheres de arroz, então eu colocava 2. Se eu percebia que eu colocava feijão no meu prato, eu colocava o prato no micro-ondas e o feijão espalhava pelo prato, dando a impressão de que tinha uma maior quantidade, eu raspava o prato e jogava o feijão no lixo. O pão da manhã, ao invés de eu comer o pão com queijo branco, que a minha pediatra tinha falado que seria uma opção saudável, eu descobri que creme de ricota tinha menos calorias e eu comecei a colocar creme de ricota. E um tempo depois, eu comecei a colocar em uma fatia de pão só metade de creme de ricota e a outra metade de canela, porque canela era 0 caloria. Isso não aconteceu de uma vez, isso foi acontecendo gradualmente. E aí, mais ou menos nessa época, a minha menstruação cessou. Fui com a minha mãe em vários médicos para eles tentarem identificar o que estava acontecendo. Fiz vários exames, não deu nada, não deu nenhuma alteração nos meus exames, estava tudo certo. Até que uma vez eu fui numa gineco, ela acabou me passando hormônio feminino, eu não lembro se era anticoncepcional ou alguma coisa assim, porque ela disse que eu precisaria de um estímulo hormonal
para que o meu ciclo menstrual voltasse ao normal, que meio que não tinha explicação, que na verdade aquilo era uma baixa hormonal, e a partir daquele mês eu voltei a menstruar. Esse foi o meu primeiro episódio de amenorreia, que é esse quadro que você fica sem menstruar. No meio disso tudo, eu tive um episódio naquela época de desmaio. Eu tava muito magra, eu lembro que eu tava indo pegar o café da manhã na cozinha e eu simplesmente apaguei. Meus pais ficaram super preocupados, eles já vinham me alertando sobre eu estar muito magra. Eu tava ali perto dos 43 quilos na época. Aparentemente foi um episódio de hipoglicemia, minha mãe me levou na pediatra, a pediatra me disse que eu tava perto ali da faixa de desnutrição, que se eu perdesse um pouco mais de peso eu ia sair do IMC normal, e me alertou pro fato de que talvez eu devesse comer mais. E naquele mesmo dia meus pais tomaram providências pra eu voltar a comer normalmente. E aí que começou a bagunça, porque eu comecei a ficar ansiosa, comecei a comer demais, enfim, desregulou tudo ali, a partir dali eu comecei a ter certos problemas assim em relação com a comida. Enfim, aquele diagnóstico passou batido, era só uma explicação hormonal, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Até que eu fui avançando, essa perda de controle sobre a minha alimentação, ela me fez muito mal psicologicamente. É lógico, né, gente, que eu tava mais saudável porque eu tava engordando, eu tava quase numa faixa de desnutrição. Então, óbvio que pra mim o mais saudável seria me manter num peso normal. Só que eu acho que a sensação de controle que eu tinha em relação à minha alimentação e em relação a ver o meu peso baixando era tão grande, e quando eu não tinha aquilo, a minha sensação de controle reduzia tanto que eu acabava ficando meio desesperada, acabava comendo demais, e isso fez o meu psicológico ficar um pouco abalado, eu acho. Então, inevitavelmente, eu acabei engordando e eu acabei ficando insatisfeita com o meu próprio corpo. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer musculação, eu vi que meu pai começou na academia, eu vi que muita gente naquela época estava fazendo academia, e como eu queria perder peso, eu achei que seria bom eu pedir pros meus pais para eu entrar na academia para eu perder aquela quantidade extra de peso que eu tinha ganhado. Eis que eu entrei na academia e eu comecei a ficar muito fissurada nessa questão de dieta e treino de academia, gostava muito de fisiculturismo e de todas essas coisas. Treinava super pesado, eu nunca mais consegui, nessa época inicial de academia, me alimentar tão pouco quanto eu me alimentava nessa época que eu tinha 12, 13 anos. Até que por volta dos meus 19 anos, eu lembro que eu tava procurando uma orientação, porque eu realmente estava acima do peso, eu tava muito insatisfeita com a minha condição, eu tava treinando muito e não tava conseguindo emagrecer. Inclusive, naqueles últimos tempos, eu tinha engordado. Aí na academia que meus pais treinavam na época, tinha um treinador que ele era coach, ele fazia tanto dieta quanto treino. E aí eu fui nesse coach, ele me passou uma dieta, ele me passou um treino e eu comecei a ter muito resultado. Acho que em questão assim de uns 4 meses eu perdi uns 13 quilos, mas o problema foi o custo disso. Eu comecei, eu acho que no mês de fevereiro do ano de 2019, e ao longo dos 4 meses que eu fiz o protocolo assim bem restrito, eu percebi que a minha menstruação simplesmente parou. E na época eu já estava fazendo nutrição. Então isso começou a me dar uma aflição, porque eu queria ser uma profissional da área da saúde, eu estava fazendo dieta, mas não era com um nutricionista, era com um coach, e não tinha formação em nutrição, e a minha menstruação tinha parado. Então, cara, eu me sentia meio hipócrita, assim, sabe? Tipo, nossa, como é que eu tô fazendo nutrição e não tô fazendo dieta com um nutricionista? E essa questão de saúde que eu não sei de onde vem? Ele me pediu vários exames, esse coach, eu fiz vários exames e tava tudo normal, a mesma coisa de quando eu era adolescente, quando eu tinha 12, 13 anos. E bom, apesar de eu ter perdido muito peso em pouco tempo, era uma época que eu era muito disciplinada. Eu não saía da dieta por nada nessa vida. E se eu saía, gente, eu chutava o balde assim, com força. Eu acho que eu saía da dieta uma vez por mês, quando tinha alguma festa, tipo, esse dia eu vou me planejar porque eu tenho festa junina dos meus amigos da escola. E bom, eu fiz os meus exames, deu tudo normal, ninguém me deu uma explicação sobre aquilo, até que teve um dia que eu entrei numa aula minha de bioquímica, patologia, sei lá, mas como eu disse, estava fazendo faculdade de nutrição na época, né? E esse meu professor, que era um bioquímico, ele apresentou pra nós um quadro chamado Tríade da Mulher Atleta, que consistia em treinos muito intensos, dieta muito baixa em calorias e perda da densidade mineral óssea. Calma aí, Bru, que agora ficou meio complicado. O que é isso que você tá falando? Bom, gente, a Tríade da Mulher Atleta é basicamente um quadro em que a pessoa faz exercícios muito intensos, mas ela começa a ter uma baixa de energia, porque a dieta dela não oferece todos os nutrientes, na verdade, todas as calorias mesmo, essa parte calórica, que o corpo dela precisa para reconhecer que o sistema reprodutivo dela pode funcionar normalmente. Então, nesse quadro, que era o mais estudado na época, de atletas que perdiam o ciclo menstrual, que era o mais comum de acontecer, começaram a descobrir que a falta da disponibilidade energética causava essa amenorreia. O nosso hipotálamo, que é uma partezinha aqui do cérebro, identificava essa baixa de energia e a mulher começava a parar de menstruar. Isso podia acontecer tanto com meninas que tinham transtornos alimentares, quanto com meninas que, na verdade, não tinham nenhum transtorno, mas sem saber estavam comendo menos calorias do que precisavam. E eu comecei a me sentir péssima, sabe por quê? Obviamente não era uma atleta, mas o meu volume de treino naquela época era muito alto. Não vou nem falar do volume de treino, mas assim, eu fazia HIIT quase todo dia.
A minha dieta, apesar de ter um volume bom de comida, eram só comidas praticamente sem gordura, era frango, batata doce, era legume. E na verdade eu nem sabia muito bem o valor calórico da minha dieta. Não queria ser psicologicamente afetada por aquilo, então eu só fazia a dieta, só fazia o que ele me pedia. Mas nessa aula eu aprendi que os malefícios de você parar de menstruar por meio de uma dieta muito restritiva, por meio dessa baixa disponibilidade energética, não para só no não estou menstruando esse mês. Quando a mulher tem uma baixa disponibilidade energética e para de menstruar, isso sinaliza uma queda na nossa produção de estrogênio. E no metabolismo da mulher, essa produção de estrogênio está relacionada à nossa massa óssea. O estrogênio, para nós mulheres, é um hormônio que vai fazer com que o seu osso fique um pouco mais firme. O metabolismo do cálcio, que é o mineral que forma essa parte dura do nosso osso, ele é muito dinâmico. A gente precisa de cálcio no sangue também. Então, todos os dias o nosso corpo está constantemente tirando o cálcio do osso e colocando na corrente sanguínea e colocando de novo esse cálcio nos seus ossos, dependendo ali do balanço de cálcio, dependendo do seu nível hormonal. E o estrogênio, ele desempenha um papel muito importante nesse colocar o cálcio de volta. Quando você começa a ter uma queda nessa produção de estrogênio, e um dos sintomas é justamente essa amenorreia, você perde essa capacidade de reabsorver o cálcio nos ossos. Ou seja, seus ossos vão ficando mais fracos. E meninas super novas, às vezes adolescentes, às vezes jovens adultas, têm um risco muito aumentado para desenvolver osteopenia e osteoporose. E aí que eu me toquei. Talvez fosse isso que estava acontecendo comigo naquele momento. E talvez fosse isso que aconteceu comigo quando eu tinha 12, 13 anos e ninguém sabia explicar o motivo de eu ter parado de menstruar. O nível de ansiedade que eu tinha com 12, 13 anos de idade em relação à minha forma física, em relação à minha alimentação, em relação a me oferecerem comidas que não estavam planejadas dentro do meu raciocínio, dentro da minha cabeça, que eram seguros para dieta, eu ficava bem ansiosa. E a mesma coisa se repetiu quando eu tinha 19 anos. Eu não comia pouquíssimo, porque eu tinha ali meu plano alimentar, só que esse plano alimentar aparentemente não estava sendo suficiente para nutrir as minhas necessidades. Mas, obviamente, eu não queria perder o corpo que eu conquistei, eu estava muito satisfeita no meu físico do jeito que ele estava. E, gente, reparem, eu não era atleta e desde o início do meu processo de emagrecimento, eu não tinha um percentual de gordura super baixo. As pessoas acham que só as meninas que têm um percentual de gordura super baixo ou as pessoas que são atletas que treinam 8 horas por dia são meninas que têm risco de desenvolver essa condição. E não é bem assim que funciona. A sua menstruação pode parar antes mesmo de você atingir o seu peso ideal ou um peso na faixa adequada do IMC. Se essa disponibilidade energética estiver muito baixa, você pode ter uma menstruação interrompida mesmo com sobrepeso, que foi o meu caso. Eu comecei a ter a menstruação interrompida assim que eu comecei aquela dieta. Talvez aquela dieta pra mim hoje, que tem um nível um pouco mais sedentário, eu já não passo o dia inteiro fora de casa, os meus treinos já não são tão intensos, não seria uma dieta tão restritiva. Mas pro nível de atividade que eu tinha naquela época, aparentemente era uma dieta bem restritiva. E aí, como eu já comentei aqui em outros vídeos, quando você emagrece muito, você fica com um percentual de gordura mais baixo, é natural que a sua fome e seu apetite comecem a aumentar. Só que aumentou de um jeito bizarro. Eu não conseguia mais dormir em algumas noites por conta da fome. Ficava pensando em comida assim o tempo todo. Eu podia fazer um prato enorme que nada me saciava. Era uma sensação assim, sério, perturbadora. Então, depois desses 4 meses de dieta bem consistente que eu fiz, eu realmente comecei a ter dificuldades. E se eu não me engano, ali por volta do mês de julho ou agosto, eu comecei a ter ataques de compulsão um pouco mais frequentes. Não vou entrar no mérito se era realmente compulsão alimentar ou só um comer exagerado, tá? Eu não fui num profissional pra avaliar isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Teve um dia que eu cheguei na minha casa e eu lembro que a minha refeição correta seria ovos e batata doce. E eu lembro de ter feito pra mim o omelete de ovos, claras e batata doce e tudo mais, e eu comi aquele omelete e eu senti ainda um buraco no meu estômago. E eu não comi nada mais, nada menos do que 8 fatias de pão com pasta de amendoim e geleia. Não preciso nem falar que eu me senti péssima depois, né? Mas finalmente satisfeita. E esses ataques, esses exageros, eles começaram a ser cada vez mais frequentes. Eu tava no começo da faculdade de nutrição, ainda não entendia o que tava acontecendo. Se fosse hoje em dia, eu acho que eu entenderia. Tipo, nossa, eu perdi uma grande quantidade de peso, meu apetite tá aumentando muito por conta disso. Eu preciso aumentar as calorias da minha dieta e eu não posso fazer com que isso afete meu psicológico. Só que vai falar isso pra uma pessoa que tá super feliz com o resultado que ela teve, tá com uma dificuldade psicológica muito grande de aceitar que ela precisa comer mais. Era nesse estado que eu tava. E eu não sabia o que fazer. Eu não tinha nem informação, nem psicológico pra tentar me ajudar naquela situação. Na verdade, eu lembro que na época eu até tentei aumentar um pouco as calorias da minha dieta. Eu me senti muito culpada por ter aumentado as calorias da minha dieta e eu tinha medo de, por eu não estar com orientação de uma pessoa, daquele coach que tinha feito eu perder tanto peso, que eu reganhasse tudo de novo, que eu ficasse infeliz com os meus resultados. Gente, uma situação psicológica, assim, bem complicada. Mas foi só eu começar a ter esses ataques de compulsão, esses ataques de exageros alimentares, que adivinha só, no primeiro mês que eu comecei a ter esses ataques de forma mais frequente, a minha menstruação voltou. Meu corpo se sentiu seguro novamente para menstruar.
Então esse vídeo, mais do que um julgamento sobre você estar fazendo uma dieta muito restritiva ou não, ele é um alerta. Às vezes você pode estar fazendo uma dieta mais baixa em calorias, mas que não vai te prejudicar tanto quanto você imagina. Às vezes você tem um acompanhamento de uma pessoa, de um nutricionista, que consegue manejar essas questões, que consegue bater o olho e falar, opa, essa pessoa, essa mulher, essa menina, ela tá querendo emagrecer. A gente começou a colocar essa dieta em prática, mas parou a menstruação. O que tá acontecendo? Se é um profissional da área da saúde, mesmo que isso aconteça por acidente, sei lá, a pessoa errou um pouco na mão no déficit, fez o cálculo errado, ela sabe o que tá acontecendo, ela consegue voltar atrás. Eu acho muito importante eu gravar esse vídeo, porque nessa era que a gente tá buscando tanto emagrecimento, e às vezes algumas meninas acabam passando do ponto e buscando uma magreza excessiva a qualquer custo, é muito importante a gente também entender os sinais do nosso corpo. Para que sim, você se dedique no processo, para que você aplique o déficit calórico necessário para você emagrecer. E meninas, percebam que são questões que a gente não pensa na hora e que tem consequências para a vida toda. Eu não sei se essa fase que eu passei de ficar sem menstruar por meses, eu acho que se somar as duas fases aí deu mais um ano sem menstruar, o quanto que isso realmente afetou minha massa óssea. E também se eu consigo voltar, se eu consigo realmente ter uma massa óssea de uma pessoa normal, que nunca passou por esse processo que eu passei. E no fim das contas, aquelas coisas foram temporárias. Então esse é um vídeo que eu queria informar vocês. Eu não sei se vocês já chegaram a ter situações parecidas, se vocês já foram procurar médicos e ninguém soube explicar pra vocês o que estava acontecendo. Então se esse é seu caso, se você percebeu alguma irregularidade na sua menstruação, se você percebeu que começou a fazer dieta, comecei há 10 meses e aí nos últimos 3 meses a minha menstruação não veio, vale muito a pena você se consultar com um profissional que entenda sobre essa questão, que entenda sobre emagrecimento e todas as implicações que acontecem no emagrecimento, também sobre os aspectos psicológicos, porque eu acho que a nossa cabeça é o que mais fica difícil no processo de emagrecimento. Tanto pra gente evoluir, de você ficar se sabotando e não seguir a dieta direito, por exemplo, quanto de você ficar tão fissurada naquele seu objetivo que aquilo acaba virando uma neura. E você acaba desenvolvendo uma ansiedade, você acaba desenvolvendo uma preocupação muito maior do que o seu corpo ou a sua forma física pedem pra você desenvolver. Então, meninas, mais do que uma nutricionista aqui nesse vídeo, uma explicação fisiológica sobre o que acontece com o corpo de vocês, cuidem bastante também da parte psicológica. Então, hoje eu olho pra trás e eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Com 12, 13 anos eu só queria ser aceita, eu só queria ser igual a minhas amiguinhas ao redor. Com 19 anos eu só tava muito insatisfeita com a minha forma física, eu realmente tava com sobrepeso e eu só queria provar pra mim mesma que eu realmente conseguia. Se vocês estiverem em processo de emagrecimento, quiserem fazer o processo de uma forma legal, de uma forma que vocês realmente consigam sustentar, com uma profissional que entende sobre o que vocês estão fazendo, sobre a rotina, sobre exercícios, sobre os nutrientes que vocês realmente precisam pra manter o emagrecimento saudável, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários as experiências de vocês e eu também vou deixar o link aqui embaixo pro meu acompanhamento. Aproveitem, se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma. Comentem aqui a experiência de vocês com o emagrecimento e até a próxima.